Era 2018, de uma manhã normal de sábado. Arrumei minhas coisas para ir pro treino. Encontrei com meu amigo Renato Cariani da época e nós fomos fazer um aquecimento para treinar pernas. No dia eu não tomei pré-treino, no dia eu também não quis nada demais para dar uma estimulada, somente um café coado e começamos os aquecimentos. No meio do treino, uma sessão de leg press com um pouco mais de 500 ou 600 quilos, já eram mais de 40 repetições. De novo, meu coração começou a bater em arritmia cardíaca de forma descompassada. Deu algumas paradas de 5, 10 segundos sem bater e voltava aos batimentos. E então me vi de novo no pronto-socorro. E minutos depois estava eu lá, desmaiando e voltando com o monitor cardíaco com mais de 218, 215 batimentos cardíacos por minuto, com a arritmia descompassando completamente o meu coração. E lá estava eu de novo, prestes a tomar mais um choque no coração. E esse vídeo são conselhos muito preciosos que eu colhi dessa experiência que eu tive. Eu tenho certeza que se você tiver sabedoria para implementar na tua vida alguma das coisas que eu vou falar aqui, fará com que você veja hoje o teu negócio, a tua marca, o posicionamento dela, como também teus comportamentos diários na tua vida pessoal, como na tua vida espiritual e na tua vida do teu relacionamento podem mudar completamente. E isso não é um clickbait. Esse vídeo, de fato, essa história que eu narrei, ela é real. Então, como você já deve saber, esses vídeos nós estamos fazendo num formato, quer dizer, eu, no caso, sem câmera, sem nada, meu iPhone, um microfone que eu peguei qualquer, só para o áudio ficar bom, para conversar com você. Esses quadros têm a finalidade de não só compartilhar boas ideias, mas como também de trazer um alento e um direcionamento para donos e donas de empresa que de fato querem entender como construir uma marca mais lucrativa, uma empresa reconhecida, que se torna referência no mercado, mas para isso o dono também precisa ser grande. Então, esses conteúdos sem edição e uma conversa 100% honesta, sem roteiro e sem nada, é onde eu divido bons conselhos para tua marca, para o teu negócio e, consequentemente, para tua vida. Afinal, como eu já disse, tua empresa é do teu tamanho. Em 2018, então, eu tive a minha segunda parada cardíaca. A primeira foi em 2016, 2 anos antes, em 2014 ou 13, não me lembro muito bem da data. Eu também desmaiei por conta do meu coração. E esse desmaio é por conta de um problema cardíaco no qual eu nasci com ele, chamado Wolff Parkinson White. Até chique o nome, né? Porra, você chega na roda e fala assim, ei, cara, o que você tem, né? Aí tu, dá uma pose assim, etc. Toma um gole, de água com gás. Bom, eu tenho Wolff Parkinson White. Porra, cara, maneiro, né? Caro pra caralho, enfim. Essa patologia cardíaca, ela é mais ou menos isso. É como se o seu coração tivesse um fio solto. E de vez em quando este fio solto ele entra em curto-circuito e o que acarreta é a arritmia cardíaca severa. Então o coração ele bate de forma descompassada, fazendo com que então algumas pessoas cheguem a morrer, outras, como eu no caso, precisam ir para o hospital imediatamente e para que o coração volte ao normal é necessário a retroversão, ou seja, o choque no coração para que ele volte ao normal, para que os batimentos normalizem, porque o choque no coração ele funciona mais ou menos como um reinicializador do coração. Então em 2014 eu desmaiei sozinho, estava trabalhando lá com os computadores, na época eu era técnico de TI, eu era nerdola de tudo, desmaiei sozinho, graças a Deus eu voltei horas depois assim, assustado, e não tinha ninguém no lugar. Acordei, fui para casa, passei a noite inteira em arritmia cardíaca, mas não foi aguda e severa, o coração voltou ao normal. 2016, a coisa voltou forte, num treino também, veio de uma vez essa arritmia, só que dessa vez muito forte, foi quando eu fui para o hospital, e no hospital, lá eu tomei meus primeiros 3 ou 4 choques no coração e não caí na real. Disse, eu prefiro morrer fazendo o que eu faço, que lá na época era ser atleta de fisiculturismo, do que parar de treinar. O médico havia alertado a minha família, olha, ele pode fazer exercício, ele pode treinar. Inclusive, ele está vivo porque o coração dele é muito forte. Mas é recomendado que ele não treine
como ele treina, que é a vida de atleta, e também não tome tudo que ele toma. Afinal de contas, como todo bom atleta de fisiculturismo, você toma muito esteroide anabolizante. E antes que você venha falar assim, então o esteroide foi o que provocou a tua patologia cardíaca. Não, graças a Deus não. O meu coração hoje, inclusive como eu faço muitos exames do coração, tá o tamanho normal, as câmeras normais e etc. Então, de fato, foi um problema que eu nasci, né? Porque o Wolff Parkinson White você não desenvolve, você nasce com ele. Então, mas ainda assim, pelo fato do excesso de treino, então a sobrecarga cardíaca, o cansaço do músculo do coração, poderia acarretar outras arritmias, como então em 2018 acarretou uma segunda. Essa foi a mais severa de todas. E foi nessa experiência de 2018, que eu tomei vários choques no coração também para voltar, que eu tive uma EQM. Para quem não sabe o que é uma EQM, é uma experiência de quase morte. Então, aqui a gente vai entrar numa zona na qual você possa julgar a partir da sua crença, ok? A EQM para psicologia, ela é uma experiência construída pela sua psique, ou seja, pela tua alma, pela tua cabeça. Então, o que você vive, ou seja, aquelas imagens que você vê, enfim, você acredita que é algo psicológico e está tudo certo. E para quem escolhe também, escolhe que seja uma experiência espiritual. Então, no meu caso, por livre, aliás, usando do meu livre-arbítrio, eu escolhi, né, que então fosse uma experiência espiritual. E aí já me fizeram essa pergunta, Will, mas será que foi uma experiência espiritual mesmo? Não foi uma criação da sua cabeça? Eu falo assim, cara, sei lá, você pode tentar morrer, né, e passar pela experiência, e depois a gente pode trocar, né, a gente pode fazer um networking, tomar no cu, né, pô, tu tá de sacanagem, né, enfim, eu acabei de alertar, né, então dentro da psicologia, os estudantes de EQM, de experiência de quase morte, né, retratam, então, que o paciente que passou pela situação, ele determina, ele escolhe. Bom, e na época ainda, né, eu era ateu e etc, passei por essa EQM, e num outro vídeo eu posso contar exatamente a história da EQM, se você quiser que eu fale realmente da experiência que eu tive, né, eu me vi, eu passei por uma experiência muito grandiosa, que transformou completamente a forma como eu vejo a vida, é só você, deixa um comentário aqui embaixo, cara, comenta lá da EQM, porque às vezes, sei lá, é um conteúdo que ninguém tá interessado em ouvir, entendeu? Então, por isso é uma forma de você conversar comigo, né, porra, fala aí do negócio e tal, tá bom? E aí, no caso, me lembro muito bem, na hora que eu acordei, assim, após os choques, olhei pra enfermeira no canto, né? Ela falou assim, cara, você tá vivo e tal, enfim, aquela coisa toda. Até perguntei de novo, cara, tem certeza que eu tô vivo, né? Ela deu risada, falou que eu tava, beleza. E minha vida foi passando. E depois desse momento, em 2018, eu era ateu. Eu era estudante na época por hobby de astronomia e astrofísica e essa coisa toda, e essa religião, essa revolução religiosa da nova era, essas coisas assim mais de energia, esse tipo de corrente religiosa hippie, vamos dizer assim, né? Bom, não vou entrar aqui também no contexto histórico e filosófico e social. E eu era meio atauzão, assim, era meio esquisitão. Bom, a vida foi passando e aí, no caso, né, vou dizer, né, Deus, né, vai conversando com a gente. Bom, 2021, né, eu tive ali um grande crescimento, eu acabei me mudando, na verdade, em 2020 para Alphaville e comecei a construir meu negócio, começou a dar certo, etc. Enfim, aí passou anos mais tarde, como você já sabe, eu criei a Autêntica ali para 2021, mais ou menos. Comecei a empresa, assim, com eu presa. No início, eu trabalhava num escritório de um amigo que em troco de... aliás, que ao invés de pagar o aluguel, eu limpava o escritório, limpava os banheiros e fazia café, né? E em troco disso eu não pagava aluguel e também, obviamente, não podia ficar fazendo barulho na sala enquanto ele estava lá. Esse meu grande amigo Baroni, né? Se o Baroni ver esse vídeo, ele vai se lembrar. Baroni foi um querido, né? Uma troca muito boa. Me ajudou muito. Enfim. E aí hoje a empresa foi crescendo, né? De eu presa, hoje a gente está em quase 60 pessoas. Primeiro ano um faturamento pequeno, aí a marca foi crescendo e a gente foi criando várias marcas para os nossos clientes, posicionando muitas empresas, ajudando no processo de comunicação para tornar as vendas mais fáceis, enfim. Ano passado a gente fechou um faturamento de 20 milhões, ano anterior 14,7, enfim, a gente veio crescendo, mesmo com um monte de limitações que eu tinha nos negócios. E agora chega o ponto áureo do vídeo,
Eu precisava desse contexto para que não ficasse, né, aquela história meio caricata ou clickbait, parecendo que eu só queria chamar sua atenção, mas na verdade eu simplesmente quero dividir essa história de verdade, porque foi a partir desses acontecimentos na minha vida que minha vida mudou muito. E teve um recente. Agora, 2025, dezembro, final do ano, sei lá, dia 19, 20 por aí, meu coração deu de parar de novo. Fui pro hospital. Do hospital fui para UTI. Meu coração ficou em arritmia cardíaca por 2 dias e meio quase. E essa arritmia cardíaca ela não foi tão severa dessa vez, mas meu coração ficava lá, eu deitado a 140, 150, 130 batimentos cardíacos por minuto e não estabilizava, e não estabilizava, e não estabilizava. Agora, né? Tipo, tem 2 meses e pouco atrás. Enfim, eu estou num processo agora de fazer vários exames, porque eu fiz uma cirurgia em 2020 para corrigir o meu coração, para queimar este fio solto. Queimou um e parece que sobrou outro, entendeu? Então por isso que deu de novo essa arritmia cardíaca. Então estou correndo atrás agora para resolver e tirei grandes reflexões também dessa experiência agora de 2015. Agora que eu compartilhei um pouco, né, essa introdução com você para contextualizar você nessa história e talvez você tenha conseguido imaginar talvez como é passar por essa situação, ter se imaginado numa cama de hospital, deitado, sem conseguir mais mal se mexer pela insuficiência cardíaca, e vendo o seu coração batendo 220 batimentos cardíacos, ou a sua família reunida ao entorno da tua cama, sei lá, chorando e etc. Enfim, talvez você tenha conseguido imaginar um pouco dessas cenas e talvez da sensação que é caso você nunca tenha passado por isso. O ponto é, que lições eu tirei disso? Porque depois que você passa por um impacto emocional muito grande, é comum que as pessoas mudem. Né? É comum que quando eu era psicoterapeuta, por exemplo, após meu paciente passar por um grande problema, um grande trauma, né, ele mudava, ou para muito bem, ou para muito pior. Né? Então era meio binário, assim, a mudança é muito interessante de observar e em alguns casos, claro, né, a pessoa ia superando aos poucos aquela coisa clássica. Mas vamos lá agora às lições que eu gostaria de trazer para você, porque eu acho que vai fazer completa diferença na tua vida e no teu negócio, no seu business. Vamos lá. A primeira pergunta é, se você morrer hoje, como as pessoas se lembrarão de você? Né? Então, essa pergunta eu levo muito comigo. E, obviamente, aqui não há uma preocupação, do que vão pensar de mim. Não. Não é este pensamento infantil e inútil, mas é um pensamento no qual você assume a responsabilidade da sua vida de carregar a sua cruz, que é a tua vida, que é as suas responsabilidades, que é a tua vocação, que são as famílias que você ajuda, você que é dono de negócio, que você tem que cuidar, a tua própria família, teus filhos, caso você os tenha, a tua família também, enfim, os seus familiares no caso. Então, essa coisa de, como é que eu vou ser lembrado pelos outros como uma coisinha de vaidade, sabe? Essa coisa muito, como é que eu posso dizer, né? Um tanto quanto fofa e cremosinha, né? E macia. Não, cara. É de fato você, porra, bicho, o que eu tô fazendo da minha vida? Esse negócio vai acabar, caceta. Como é que eu tô sendo, né? Como estou sendo? Como estou agindo para tornar a vida dos outros melhor? O que eu tenho feito de fato para tornar o fardo do outro mais leve? O que eu tenho retirado de mim, ou seja, meu tempo, meu trabalho, meu descanso, meu conforto, para doar ao outro? Como é que essa pessoa vai lembrar de mim? Como as pessoas que me amam, supostamente, vão se lembrar de mim? E essa preocupação ela passa a ser real. Não como uma neurose, um pensamento repetitivo que fica te deixando maluco, mas você assume a responsabilidade da tua vida no sentido de as minhas ações têm impacto. O que eu faço com o meu time, os meus funcionários, tem impacto. O que eu digo para essas pessoas, porque elas te olham como um símbolo de líder, como alguém maior do que elas, os impacta, os muda, os melhora ou os piora. Tua esposa, teu esposo. Então você começa a se instalar na realidade, ou seja, você começa a estar presente no mundo e preocupado em ser bom.
em preocupado de fato, não somente de aquela preocupação, como eu já falei, efêmera, de como vou ser lembrado, mas de que forma estou tornando a vida do outro melhor para que ele, quando se lembre de mim, recorde de mim com uma alegria no peito, porque eu tornei a vida dela melhor. E não porque eu sou um salvador, é porque eu fiz a minha obrigação, porra. A função de um líder, a função de um dono de negócio é ser a caceta do farol instalado na orla da praia que resiste à chuva, à neve, ao sol, ao frio e se mantém lá aceso, instalado, orientando aqueles que estão perdidos, buscando alento e buscando terra firme. Essa é a nossa função. E quando então você questiona como eu serei lembrado, é desse tipo de questionamento que eu estou falando. É dessa forma como eu quero que entre na tua cabeça. Porque assim, bicho, assim tu se coloca de fato na vida e se torna alguma pessoa minimamente útil. Então, a primeira pergunta é essa: como você será lembrado? A segunda pergunta, e não menos importante, né? Essa, assim, ela muda a forma como você olha para a tua empresa. Que marca, presta atenção, que marca a minha empresa deixa no coração das pessoas. Quando nós estamos falando de empresa, nós estamos falando de um CNPJ e a partir do momento que você abriu o seu CNPJ, você naquele instante, tendo consciência disso ou não, construiu a sua marca. Tá lá, você colocou um nome na fachada, ou você colocou um nome no Instagram, ou você colocou um nome numa mentoria, em algum produto, você vende alguma coisa. O nome desse produto ou o nome da empresa simplesmente é a marca, a forma como você está marcando a cabeça dos outros. Por exemplo, a Volvo talvez tenha marcado a sua cabeça de ser um carro seguro. A Ferrari, bonitona, ela marcou a sua cabeça que é um carro luxuoso e veloz, né? Enfim, como a sua marca está marcando a vida dos outros. Porque quando você morrer, se você fez um bom trabalho e não criou a empresa para ser uma startup e vender, não esse negócio, você constrói algo que transcende no tempo, chamado legado. O que é o legado? O legado é aquilo que resiste ao tempo, aquilo que resiste à ação do tempo. Por ser ou por ter sido ações grandiosas, elas transcendem a própria matéria, ou seja, uma ação grandiosa ela não apodrece com o tempo. Diferente da banana, diferente da carne que apodrece, porque são coisas materiais. O ouro, né, vira pó, o dinheiro se rasga e acaba. Mas grandes atos não, perpetuam na eternidade, que é o conceito, inclusive, que nós começamos a encostar no conceito de eternidade da alma. Então, uma alma com atos grandes, obviamente, se espelha numa empresa, porque se o dono ele é uma pessoa que se busca ter atos grandiosos, a empresa também os terá, como consequência dos valores e do comportamento e das virtudes instaladas naquele ambiente. Então, volta a pergunta: qual legado que você vai deixar? Né? Como a tua marca tem marcado a cabeça dos outros? Então, essa é a pergunta. Né? Porque quando você se preocupa com isso, você se preocupa então com o legado. Você para de se preocupar com o próximo mês, não que não tenha que se preocupar com fluxo de caixa, com pagar as contas e etc. Mas você começa a ter uma visão ao longo do tempo, inclusive até imaginar a atemporalidade dos seus atos. Aquela frase maravilhosa do Maximus do filme Gladiador, né? O que você faz o que você faz ecoa pela eternidade. Isso é verdade, bicho. Tem como eu desfazer esse vídeo? Não tem como eu desfazer esses atos que eu fiz. Esta história, ela está agora registrada na eternidade, porque ela não pode jamais ser desfeita. Então a minha pergunta é: como a sua marca tem marcado a memória das pessoas? Marca, pessoal, quando você fala, mas eu não tenho marca. Claro que tem marca. Se você tem uma empresa, você tem marca. Ela pode ser ruim, ela pode estar cheia de ruídos, ela pode estar sem um eixo, a identidade perdida, mas você a tem.
Então a questão aqui que eu quero trazer é como você tem marcado o coração das pessoas. Isso é muito importante. Porque a partir do momento que você se preocupa com isso, você começa então a se preocupar com questões nas quais você eleva a visão da empresa e a missão da empresa. Então a sua marca, ela passa a ser algo, né? Porque uma empresa é uma entidade abstrata, mas o teu trabalho, o teu serviço, ele passa a ser algo que perdura no tempo. E eu te digo, na cama do hospital, quando você está prestes a morrer ou achando que vai morrer, como eu estive algumas vezes, você passa a pensar nisso de forma real e verdadeira. Bicho, e se eu morrer, cara, o que eu deixei nesta merda? Que atos tive que, ao olhar para a minha vida, eu me orgulharei deles. Que atos tive que deixei aqui a vida das pessoas melhor e mais próximas daquilo que importa de verdade? Que atos tive que eu os levarei comigo diante da presença de Deus, caso você tenha religião? É dessa conversa que eu estou dizendo. Eu falo isso da perspectiva de quem já esteve algumas vezes na cama de um hospital e por alguns segundos e minutos dessas vezes acreditou, cara, eu não sei se eu vou sair daqui. Eu não sei se eu vou sobreviver. E aí tu fica brincando, achando que tu tem amanhã, para criar uma marca bem posicionada, por exemplo, para tomar vergonha nessa tua cara e ir lá arrumar a bosta da tua empresa, a bosta da tua marca que às vezes tá uma merda. E aí tu fica olhando só para aquele outro concorrente lá, que tá com um pouquinho mais de seguidor que você, aí vende um pouco mais, tem mais sucesso que você, aí tu fica preocupado com isso. Não que não faça parte você, obviamente, trabalhar para conseguir vencer ou competir com a concorrência, isso é do mundo dos negócios, super, super saudável. Mas, se tu não tem a caceta, a caralha da grande visão, essa preocupação real de legado, o que vou deixar neste mundo, você já perdeu, porque a tua competição ela está no plano de 2, 3, 4, 5 anos e não está num plano de uma vida e até um plano após a tua vida. O que eu posso deixar disso aqui? E aí, talvez você nunca tenha meditado nisso, porque agora eu preciso te dar um esporro. Tu nunca levou a tua vida a sério, você nunca levou a tua empresa a sério. Tu nunca levou o negócio a sério, tu acha que negócio é só para ganhar dinheiro. O negócio, entenda, você é uma pessoa política, você é um político. Will, mas eu não sou de nenhum partido. Claro que você é. Claro que você é. Você pertence à sociedade. Veja lá, polis, vem do grego, né? Sociedade. E você é um agente social. Então, entenda que quando você vai para as ruas, para a sociedade e empreende, ou seja, constrói uma solução para a sociedade, você é um agente político porque você está sendo um agente social, você está fazendo algo na sociedade. Você só é um político apartidário. Você pertence ao Partido dos Empreendedores Brasileiros, guerreiros, malucos. Mas você é um agente político. Você age na polis. Você age na polis. Você age na sociedade. E como é que você tem agido? Como é que tu tem feito para que teus atos sejam grandiosos e duradouros? Nunca pensei nisso, eu só estou pensando numa fluxo de caixa, porque teu pensamento ele é embotado, ele é limítrofe. Né? Limítrofe é uma forma bonita de dizer burro, idiota, né? Sem cérebro. E eu preciso puxar a tua orelha, porque eu sei que talvez a maioria que vai assistir esse vídeo não vai levar isso aqui a sério, vai ouvir, vai achar até bonitinho, meio até inspirador, mas não vai sentar e contemplar a questão profundamente. E esse é meu convite para você. Esse é meu convite para você. Leva a sério isso que estou falando. Não é de um coach, né? E, gente, só para assim, para ratificar aqui, tá? Eu tenho formações de coach. Coach é uma ferramenta maravilhosa, tá? Fazendo uma errata aqui muito clara. O coach tradicional é uma ferramenta incrível, que é simplesmente para trabalhar um paciente que ele tem um estado atual e ele quer chegar no estado desejado. A psicoterapia com a corrente coach, ela simplesmente trabalha para que uma pessoa vá alcançando objetivos de curto, médio e longo prazo.
trabalha a pessoa para criar metas. O que a gente viu no Brasil, obviamente, foi uma catástrofe do que é o coach, né? Então, só para ficar claro para vocês, né? Então, às vezes você julga, lá, mais um coach. Não, cara, pelo amor de Deus, vocês são aqui os meus seguidores e eu os proíbo de serem burros. Eu os proíbo de serem pessoas que querem falar sobre tudo, até daquilo que não conhece. Eu os obrigo a conhecer para falar. Então, né, quem me segue aqui não vai ser essa massa de manobra, repetidor de ideias que nem sabe de onde veio a ideia. Né? Vocês têm que ser inteligentes. Vocês têm que ser inteligentes. Vocês têm que ter vergonha da burrice que vocês têm. Todo dia vocês têm que se envergonhar do quanto vocês são ignorantes, como eu me envergonho há anos. Último conselho e rápido. Falamos sobre a marca que você deixa nos outros, como a sua marca ficará no mundo. E agora vem a parte mais prática de todas. O que você pode fazer hoje para ser bom? Porque hoje pode acabar. Bom, eu tenho lugar de fala, né? Se a gente for usar essa porcaria, né? Para falar isso. Eu tenho lugar de fala para falar isso para você. Queria que você meditasse. Que caceta de dia que você teve hoje? Que dia que você teve hoje, cara? Sério, assim. Foi bom? Né? Dei tudo. Fiz mesmo. Fui lá. Detonei. Ou foi minha bomba? Isso que eu queria que você colocasse aí na tua cabeça. Quando você começa a ter essas ações, você começa a se preocupar em construir realmente uma empresa, uma marca que transcende o tempo, uma marca bem posicionada de verdade. Aí sim as vendas se tornarão mais fáceis, pelo fato que você não mudou lá o seu pitch, o produto. Isso pode até mudar e é bom, mas você mudou na verdade o motivo, a razão, o eixo pelo qual você faz as coisas. Lembra do eixo? Falei no outro vídeo. O eixo é literalmente o eixo de um carro, né? O eixo está certinho, a roda gira perfeitamente ao entorno deste eixo. Se o eixo quebra, a roda começa a rodar toda descompensada, sai do carro, explode o carro, toma o carro. Então, quando você reconhece, você retoma este eixo, e este eixo é os motivos pelos quais o seu negócio existe, ali dentro existe algo chamado mito fundacional, aí você se lembrará do porquê que essa porta desse negócio está aberta. Por que esses milhões que você faz há de fato uma razão de ser? Porque senão, tu vai virar um Smiggle que corre atrás do anel de ouro. Um Smiggle que não vê mais além da pedra que brilha. Você se tornará naquele que contempla e fica obcecado por um pedaço de metal, pedra, brilhoso na sua frente, ao invés de olhar para realmente aquilo que importa e que transcende no tempo. Porque todo o dinheiro do mundo você pode ter um dia, mas todo o dinheiro do mundo vira pó, ele estraga, ele pode derreter, ele pode queimar, ele pode acabar. Ações grandiosas e virtuosas perpetuam na eternidade. Tua empresa pode escolher o tipo de marca que ela vai deixar no mundo. Peço para que você deixe seu comentário nesse vídeo realmente do que você achou e das reflexões que você teve aqui. Eu quero te pedir isso de verdade. Esses vídeos é uma conversa, eu quero conversar com você e traga temas que você gostaria de me ouvir falar. Aliás, de ouvir eu falando sobre eles também, por favor. Se inscreva no canal para você receber os próximos vídeos, isso é muito importante. E deixe o seu gostei também e clique no botão Hyper aí, que é uma função nova do YouTube, que mostra que esse vídeo de fato prestou para você uma boa reflexão. Eu peço de verdade, tá? Não deixa de fazer isso não. Às vezes você, por vaidade, egoísmo ou preguiça ou soberba, não faz nenhuma dessas ações. Então, por favor, não seja a caceta de um crápula se este vídeo ele trouxe boas reflexões para você. Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu. Né? O duplo bíceps aqui para acabar o negócio, né? Não sou mais bodybuilder, mas sobrou um shape, pô. Valeu.